E aí, qual é? Sim, hoje é vídeo de lore VTuber, faz tempo que eu não faço. E hoje é um vídeo deveras complicado. E hoje eu vou falar de VTuber que honestamente eu diria que sim. É bem mais complicado do que parece e bem mais confuso do que vocês podem imaginar. Pelo menos não é de um VTuber, e sim de uma geração de VTubers da Hololive, que no caso foi a Gen 2 Conceal, que depois virou outra coisa. Depois que uma delas saiu e entrou outra, eles mudaram de Conceal pra Promise. Em que, no caso, uma outra VTuber que lançou independente entrou pra essa segunda geração e virou meio que parte dela indiretamente. Mas meio que a lore dela sempre tava meio que ligada à lore das outras, então já tinha uma lore complicada antes e ainda se manteve. Mas então, por que eu falo que a lore, tanto a Conceal quanto a Promise, é uma lore complicada pra um diabo? Motivo, ela mistura criacionismo, algumas crenças e culturas e também ciência em uma lore pra explicar 5 VTubers. Como eu disse, é um pouco mais complicado que o necessário, mas hey, bora falar logo desse grupinho aqui. E pra começar, temos que voltar ao início, e não ao início do grupinho ou da história assim, pro início dos tempos. E bom, no início existiam 4 deuses que usassem poderes para criar o mundo como temos hoje. Em essência, o que eles fizeram foi colocar uma ordem e uma existência em meio ao caos primordial. O que faz, por natureza, que o caos seja parte da criação, ou seja, também seja parte dos poderes dos deuses. Então, junto ao caos primordial, os deuses criaram mais 3 conceitos, sendo eles o espaço, a natureza e o tempo. Com a união de caos, espaço, natureza e tempo, o universo passou a existir e finalmente tomou uma forma verdadeira, sendo essa a forma que ele tem atualmente. E da natureza surgiu os seres humanos, porém eles conseguiram passar os limites por ela imposto, indo além do que a natureza é capaz e criando assim um quinto conceito, esse conceito sendo a civilização. E o que acontece? Esses conceitos começaram a entrar em conflito entre si. O tempo e o espaço começaram a brigar porque o tempo destruía aquilo que o espaço criava, não mantendo a existência e as criações do espaço intactas. Afinal, o tempo, por natureza, consome e destrói tudo que vê pela frente. Assim como a natureza começou a entrar em conflito com a civilização. Porque a civilização queria avançar e isso poderia e iria destruir parte da natureza. Já a natureza queria de volta os seres que a abandonaram e a rejeitaram. Enquanto isso, o caos está basicamente existindo. E por sua natureza, sendo o que ele é, caótico e estranho. Vendo o conflito dos conceitos, os deuses começaram a intervir, criando para cada conceito um avatar que representasse no conselho. E assim, em teoria, resolvendo o conflito que existia entre eles. Isso que eu falei agora foi a versão mais reduzida da lore. E eu sei, ela parece simples. Só que, como eu falei, é a versão mais reduzida. Tem muito mais coisa ainda. Porque, né, tem basicamente a lore de cada uma separada. E vamos seguir a ordem de criação de avatares, começando então com o espaço, que infelizmente não tá mais na Hololive, ela meio que se graduou, mas na lore sim, ela começa toda essa sequência. Começa com o espaço, que no caso é a Tsukumo Sana. E na lore, ela diz que ela nasceu quando o Big Bang aconteceu. Problema, como a gente viu na lore agora há pouco, não existiu um Big Bang. O espaço surgiu do caos primordial, ou o caos primordial surgiu do espaço, tanto faz. O espaço surgiu pelos deuses. Não existiu um Big Bang. Então, como a cena surgiu pelo Big Bang? Eu não faço a menor ideia. Mas ok, isso à parte, ela é conhecida, tem o título como a Oradora do Espaço. Porque, filosoficamente falando, se não tem ninguém pra ouvir, em teoria o espaço não existe. Então nós, os seres vivos, somos o testemunho de que de fato o espaço existe. E aqueles que ouvem a voz e as orações da Sana. Os seres que realmente criam uma diferenciação do zero, o nada, e do um, o algo. Essa é a razão de por que ela é a oradora do espaço, porque ela basicamente fala pra gente ouvir. E provar de que sim, a realidade existe. Mas bom, como eu falei, ela é basicamente o conceito de espaço e também está ligada aos deuses antigos, que é basicamente o Cthulhu do mundo da Hololive. E por que isso importa? Basicamente porque a Ina existe. E a Ina é basicamente uma serva do Cthulhu. E na lore, a Santa também tá ligada ao Cthulhu. Eu sei, é estranho, mas só segue o baile. E além disso, ela tem um pet que é esse bichinho aqui, o Yatagaratsu. Que pra quem não sabe, Yatagaratsu é basicamente o deus do sol
de uma das mitologias japonesas. E eu falo uma das porque tem vários deuses do sol. Tem a Tagaratsu, tem a Amaterasu, tem vários. Então o bichinho dela é basicamente um deles. E além disso, vale destacar que ela é gigantesca. Quando eu falo gigantesca, é tipo maior que o sol. Bem maior que o sol. E a Tagaratsu é o sol. E ele é minúsculo em relação a ela. Então a Sana é tipo colossal. E vira e mexe, ela acaba destruindo a Terra. Então o que tem que resolver daí, no caso, é a próxima, que representa a natureza. Que no caso é a Ceres Fauna. E como eu disse, a fauna é a encarnação da natureza. Ela representa o conceito da natureza. E até então, antes do tempo, era um conceito estático. Na lore da Hololive, a natureza foi criada para dar sentido ao espaço. Porém, sem o tempo, a natureza estava estagnada. O tempo deu aos seres vivos a capacidade de evoluir e avançar, ao mesmo tempo atando eles à destruição. Mas depois eu falo do tempo, vamos voltar aqui para a natureza. E assim, além do avatar da natureza, a fauna também é um Kirin. Para quem não sabe, Kirin é um tipo de animal na mitologia japonesa que é basicamente um ser divino e mensageiro dos deuses. Ele é um ser de tão alto nível que muitos chamam ele como o arauto dos deuses e aquele que anuncia bons governantes. Mas tem muita gente que eu não vou entrar aqui agora, não vale a pena entrar nisso aqui agora. O que importa é que o Kirin é naturalmente um ser ligado à natureza. Ele é tão ligado à natureza que dizem que ele não anda sobre as gramas, ele voa por cima dela e só se alimenta de poucas folhas de grama quando está realmente extremamente faminto. Então, é por causa disso de por que a fauna é um Kirin. É meio autoexplicativo, e além disso ela também tem uma maçã dourada que é usada para reconstruir o mundo quando a Sana meio que vai e destrói ele. Então a fauna é uma habilidade bem útil que ela usa com frequência, infelizmente, mas fazer o quê? E além disso, digamos que o chat dela tende a ser um pouco estranho. E costumam chamar ela de mãe natureza ou mamãe ou coisa do tipo, então... pro chat dela, ela realmente é a mamãe natureza. E eu diria que eles são meio estranhos com a relação deles com a mãe deles. Então fazer o quê? Mas ok, depois dela temos o tempo, que é a Orocrone. A Crone é chamada de Warder of Time, o que seria uma tradução meio de guardião ou carrasca do tempo. E isso faz sentido ao conceito de tempo que é usado nessa lore, porque o tempo é descrito como o tirano que destrói as coisas. Todos estão presos e fazem ser destruído por conta do tempo. O tempo não perdoa ninguém. Então por isso o termo Warder, o carrasca do tempo, faz sentido. Ela é a nossa carrasca que prende a gente ao tempo. Tanto que desse grupinho, ela é a única que realmente tem um modelo com armas. Ela tem duas lâminas, que são basicamente ponteiros de um relógio que ela usa pra lutar. Ela é a única do grupinho que realmente tem uma arma, ativamente falando. As demais têm alguns itens importantes, mas não são armas, tipo cajados, a maçã, coisa do tipo, mas arma realmente só a Crone tem. O que se adequa bem à interpretação agressiva e tirânica que eles têm do tempo nessa lore. Faz sentido pra lore ela ser tirana e agressiva, e não só isso, como também a personalidade ela é bem orgulhosa. A Crone se vê e sente como sendo o melhor que todos os outros, o que como eu já falei, pro tempo que eles usam faz sentido. Pra ela assim como o tempo, está acima dos outros. Ela é um ser superior e que está sempre em um posto mais elevado. Tanto é que após sua criação, ela basicamente voltou no tempo para ser a primeira a ser criada, e não o espaço natureza. E como fica a lore depois disso? Eu não faço ideia, mas isso é canônico. Ela voltou no tempo para mudar a ordem de criação, então lidem com isso. Eu realmente não vou tentar explicar isso, só segue o baile. A próxima é a Nanashi Mumei, e o nome dela tem uma piadinha bem engraçada. Nanashi Mumei pode ser traduzido em japonês como estranha desconhecida. E isso é porque ela basicamente vive esquecendo quem ela é. O que pode ou não ser uma crítica ao conceito dela, a civilização, e como vira e mexe, coisas delas são esquecidas. Afinal, no passado, várias vezes, civilizações foram destruídas, culturas abandonadas e ideias e ideais esquecidos. Então a Mumei, assim como a civilização, vive esquecendo quem ela é. Mas pra garantir que ela não se esqueça com tanta frequência, ela tem um caderninho que ela anota as coisas. Então esse caderninho meio que é a memória dela. Tudo bem que ela esquece de ler ou de anotar no caderninho, então meio que complicado. Ainda assim, ele tá lá pra ajudar. Além disso, o título dela é a Guardiã das
civilização, porque, né, ela é quem representa a civilização humana, então é sua guardiã. E ela também é dita como o único avatar que não nasceu dos deuses. Ela, assim como seu aspecto, que é a civilização, não veio dos deuses, e sim da humanidade. Por isso que, obviamente, seus criadores são os humanos, e não os deuses. E por isso que também, no bando, ela meio que é diferentona. O resto é vestido geral pelos deuses, mas ela não, ela é diferenciada. E por fim, temos a Bae Heikos, que seria basicamente o caos. E é só isso, o título dela é literalmente apenas caos. Enquanto o resto tem um detalhe bonito, tipo a oradora, a carcereira, a guardiã, esse tipo de coisa, ou a vigia da floresta, ela não, ela é só caos. O que, honestamente, pra um ser do caos faz sentido. Não tem porque ele ter um título extra. Ele é basicamente apenas o caos per se. E é isso que a Baia é, não tem muito o que falar sobre isso. E por que ela parece um rato? Basicamente porque ratos são a encarnação do caos. Eu não vou questionar os porquês disso, só vamos seguir em frente, tá? E outra coisa importante é, a Baia não é um avatar do conceito dela. Ela é basicamente a forma corpórea ou a encarnação do conceito dela. As outras são o avatar que representa tal conceito. Ela não, ela é o caos encarnado. E é basicamente isso, a Baia é bem a tal ponto. Ela é caos e é isso aí, é isso que ela é e bora seguir em frente. E no caso, essas 5 são as originais. Depois veio a Iris que entrou para substituir a Sana, e a Iris representa a esperança. No caso, a Iris é um ser meio anjo, meio demônio, e que entrou na Hololive como foco de fazer mais lives cantando. A ideia inicial da Iris era basicamente ser, por assim dizer, uma VTuber cantora, mas depois, como toda Hololive, foi pro caos e é isso aí. É inevitável, VTubers sempre vão ir pro lado mais caótico, isso é uma coisa que é um evento canônico. Mas vamos lá, na lore, a Iris é um ser meio anjo, meio demônio, que tem como função trazer a esperança. E ela foi enviada para a Terra para dar esperança pros seres humanos que estavam perdendo ela. Meio que dando pra gente algo novo e além do que a gente tem, dando pra gente de volta a esperança que a gente perdeu. O que é um conceito legal, ela meio que retraz a esperança dos seres humanos, é uma coisa bem interessante. E ela foi enviada aqui para fazer isso pelos deuses. Só que não os deuses criadores, mas sim um outro deus que a gente não faz ideia de quem é. Quando eu falo que o bagulho é confuso, eu tô brincando. Já é mais um deus que surgiu do nada. Tá. Sem falar que, né, na Hololive Advent, a geração seguinte, tem outros deuses ainda. Então, não vou tentar questionar sobre isso. Mas a Iris, assim como o resto da Hololive Council, veio pra Terra pra dar esperança e confortar os humanos até a destruição inevitável deles. Porque, eu não falei até agora, mas existe um ser nessa lore chamado o Manipulador, e ele vai levar ao fim do mundo, inevitavelmente, não tem o que fazer, nem os deuses podem evitar isso. E bom, não sabemos quem ou o que é o Manipulador. Tem teorias de que talvez ele seja a Lua, afinal tem uma parte de uma música que eu acho que é da Iris, que ela fala que a Lua vai colidir com a Terra, mas não sei dizer se é de fato a Lua ou não. O que eu sei é que a Iris e todas as outras 5 vieram pra cá pra confortar os humanos, enquanto inevitavelmente esperam a destruição de toda a realidade e da gente. Essa é basicamente a lore delas. Um bando de VTubers com conceitos complicados que vieram pra cá pra aliviar nossa dor enquanto espera a destruição. Obrigado. Mas depois de fazer apenas uma coisa, que por hoje, bom, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!